Oi, oi. Glória a Deus. Hoje nós comemoramos, irmãos, o Dia Nacional da Bíblia. Todo segundo domingo do mês de dezembro é comemorado este dia. E nós não podemos esquecer que é esta palavra que é a nossa regra de fé. Nós acreditamos nessas escrituras e temos a convicção de que é ela que nos traz todo o ensinamento, porque a mesma é a palavra de Deus escrita para os homens ler, entender e seguir a mesma, é tê-la como bússola e ter o entendimento de que somente Deus é que tem poder de fazer milagre em nossas vidas. E mediante esta data, a jovem Maeli, ela vai apresentar, vai fazer uma apresentação em homenagem a este dia, amém? Meu nome é Mary Jones. Nasci em 1784, numa pequena vila no país de Gales, cercada por montanhas e rios. Minha família era humilde, simples, como a terra que cultivávamos. Não tínhamos muitas posses, mas havia em meu coração um grande tesouro que eu ansiava encontrar. A palavra de Deus. Naqueles dias, a Bíblia não estava facilmente disponível. Em toda a região, havia apenas uma, guardada na casa de um fazendeiro. Eu caminhava até lá, descalça, só para poder ver aquele livro. E sabem o que fiz? Pedi à esposa do fazendeiro que me ensinasse a ler, porque eu queria ler aquele livro. E sabem o que fiz? E foi ela quem, com paciência, me ensinou as primeiras letras. E assim, palavra por palavra, fui aprendendo a decifrar aquele tesouro. Voltava para casa com o coração ardendo, como se o próprio Cristo estivesse caminhando comigo. E sempre voltava àquela fazenda para me encontrar com a Bíblia. Mas não me bastava ter a Bíblia dos outros. Eu sonhava em ter a minha própria Bíblia. Sonhava em abri-la todas as manhãs, em dobrar os joelhos diante dela todas as noites, em deixá-la ser minha companheira constante. Esse sonho não era pequeno. Para comprá-la, eu precisava de 6 anos de trabalho. Juntei moedas, uma a uma, fiando lã, cuidando de galinhas, vendendo ovos, ajudando nos campos. Cada centavo guardado era como uma oração silenciosa que eu elevava a Deus. Senhor, que logo eu possa ter a Tua palavra em minhas mãos. Quando finalmente juntei o suficiente, decidi ir atrás do meu tesouro. A jornada não era curta. Foram quase 40 quilômetros a pé, até a cidade de Bala, onde vivia o reverendo Thomas Charles, homem de Deus, conhecido por distribuir Bíblias na região. A estrada era longa, os pés doíam, mas a esperança era maior que qualquer cansaço. Cheguei diante dele exausta, mas com os olhos cheios de lágrimas, a alma ardendo de alegria. Disse a ele que queria comprar uma Bíblia. Ele ficou profundamente tocado com o meu desejo, com o esforço de uma menina tão pobre, mas tão sedenta da palavra. E pela graça de Deus, conseguiu o que tanto sonhava. A
a minha Bíblia em galês, em minha língua, no coração. Ainda hoje eu me lembro do momento em que apertei pela primeira vez aquele livro contra o peito. O abri e li. Não era apenas papel e tinta, era a voz de Deus para mim. Cada versículo parecia me chamar pelo nome. Eu sabia que meu Salvador me falava ali. O reverendo Thomas Charles nunca esqueceu minha história. Ele contou aos outros pastores e irmãos em Cristo que, como eu, certamente devia haver muitas outras pessoas desejando ardentemente a palavra de Deus, mas sem acesso a ela. E foi assim que, em 1804, nasceu a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, a primeira sociedade da Bíblia do mundo, que levou as Escrituras a tantas nações e em tantas línguas. Quando penso nisso, fico maravilhada. Uma menina pobre, com pés cansados e mãos calejadas, mas com um coração ardente pela palavra, foi usada por Deus para acender uma chama que iluminaria os povos. Hoje, talvez vocês tenham várias Bíblias em casa e, além disso, sabem ler desde pequenos, o que já é uma bênção que eu não tive. Eu caminhei quilômetros e até esperei anos para ter a minha Bíblia. E até precisei aprender a ler só para poder abri-la e entendê-la. E vocês? Têm a Bíblia em mãos? Sabem ler? Mas será que abrem com amor? Não deixem esse livro fechado. Leiam sempre a Bíblia, porque nela está a voz do nosso Salvador. Minha história não é sobre mim, é sobre a fidelidade de Deus e sobre o poder transformador da sua palavra. Se Deus pode usar uma menina galesa, pobre, para inspirar um movimento mundial, também pode usar você. Que cada um de vocês abracem a Bíblia com o mesmo ardor. Que ela seja mais preciosa que ouro, mais doce que o mel. Porque nela está a vida, nela está a voz do nosso Salvador. Nela está o caminho da eternidade. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre.